Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 19 de março de 2020. Porque o Papa Francisco decidiu mudar um trecho do Pai Nosso em italiano, parte 2. Os fiéis da Igreja Católica na Itália passarão neste ano por uma provação decorar um Pai Nosso diferente daquele a que estão acostumados. A mudança não será tão grande, apenas uma frase, mas, tratando-se de uma das principais e mais conhecidas orações do catolicismo, qualquer alteração ganha relevância. Até o primeiro domingo do Advento, que será celebrado este ano no dia 29 de novembro, uma nova edição revista e atualizada do Missal Romano, que reúne todas as orações que os padres rezam durante a missa, chegará a todas as paróquias italianas. Na terceira edição do livro em italiano, o Pai Nosso mudará no trecho que, em português, é lido como "Não nos deixeis cair em tentação". Em italiano, o trecho atualmente é "Non si indurri in tentazione", algo que poderia ser traduzido diretamente como "Não nos induzais à tentação". A nova versão será "Non abandonar-se alla tentazione", com uma tradução direta que seria "Não nos abandoneis à tentação". Não haverá alteração nas traduções para outros idiomas. Também será alterado o hino Glória em italiano. O trecho "Paz na terra aos homens de boa vontade" dará lugar a "Paz na terra aos homens amados por Deus". As mudanças foram propostas pelo presidente da Conferência Episcopal da Itália, o cardeal Gualtiero Bassetti, e aprovadas pelo Papa Francisco no dia 22 de maio do ano passado, durante a 72ª Assembleia Geral dos Bispos Italianos. Deus não nos dá tentações. O Papa Francisco recorda que a oração começa com Pai e um pai não arma ciladas para seus filhos, explica Dom Edmar Peron, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele está sempre conosco e nos estende a mão sempre que precisamos. O Papa Francisco já tinha se pronunciado a respeito da versão em italiano do Pai Nosso em outubro de 2017. Em entrevista ao programa Padre Nostro, transmitido pelo canal TV 2000, o pontífice admitiu que "Não nos induzais à tentação" não era uma boa tradução. A versão brasileira não sofre com esse problema. Por aqui, há muito é rezada como "Não nos deixeis cair em tentação", muito próximo do sentido que a nova tradução italiana pretende dar à frase, explica o teólogo. Outras mudanças. Não é a primeira vez que uma congregação episcopal propõe uma alteração no missal de seu país. Em 2017, a Conferência dos Bispos da França realizou um ajuste no mesmo trecho do Pai Nosso. Desde o primeiro domingo do Advento daquele ano, que caiu no dia 3 de dezembro, a frase "Não nos submeteis à tentação" ganhou nova tradução "Não nos deixeis cair em tentação", a mesma utilizada na versão brasileira. Em 2019, os bispos da Congregação Episcopal de Portugal optaram por tratar Deus como tu e não mais como vós. A nova versão, coordenada por Dom Anacleto Oliveira, bispo de Viana do Castelo, levou 7 anos para ser concluída e contou com uma equipe formada por 34 especialistas. No Brasil, achamos mais conveniente tratar Deus como vós. Já outros países, como Itália, França e Espanha, usa-se tu. É uma questão de adaptação ao uso de cada país, explica o exegeta e missionário redentorista Padre José Raimundo Vidigal, responsável pela tradução da Bíblia Sagrada, da editora Santuário. Segundo os Evangelhos, o Pai Nosso foi ensinado pelo próprio Jesus a pedido de um de seus discípulos. Há 2 versões, uma, mais curta, em Lucas 11, 2, 4, e outra, mais longa, em Mateus 6, 9 e 13. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec incluiu uma coletânea de preces e esclarece que os Espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a oração dominical, não somente como a prece, mas também como símbolo.
de todas as preces, é a que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus. Mateus, 9:13, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade, na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão, o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém, é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que algumas das suas palavras encerram escapa à maioria. Isso porque geralmente a proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico: 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números, e do seu uso nas práticas de magia. Para preencher o vazio que a concisão desta prece nos deixa, ajuntamos a cada uma de suas proposições, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderia ser agradável a Deus, se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de março de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.